Ok, então daríamos início à nossa apresentação. Queremos ser breves, tá? No máximo, utilizar 1 hora para esse encontro. Então, agradecemos a presença de vocês. O nosso objetivo é apresentar brevemente o que é Educação por Princípios e quais são as coleções que nós temos disponíveis com base na Educação por Princípios. E vamos ouvir o relato da Priscila Ribeiro, que utiliza o currículo com o seu filho, que está na fase da educação infantil. E o Silvio também irá compartilhar como tem sido a experiência da utilização do currículo para o ensino fundamental. Então, eu sou Juliana Elpa, diretora pedagógica da editora, também atuo na ICEP como capacitadora e para nós é uma grande alegria receber vocês aqui hoje. Então, nós vamos compartilhar aqui a nossa tela para apresentar para vocês um slide para rapidamente falar sobre quais são os fundamentos das coleções que nós desenvolvemos dentro da nossa editora. Para falar sobre o que é educação por princípios, nós primeiro vamos mostrar para vocês 3 modelos de educação básicos. A educação laica, onde todos os componentes curriculares não têm muita relação entre si, também não tem relação nenhuma com a Bíblia. Existe um modelo de educação, que é o modelo de educação laica, com uma disciplina de ensino bíblico semanal, ou um culto infantil, ou algum ensino mais pontual da Bíblia de forma isolada, sem estar integrado com as outras disciplinas do currículo. E existe um terceiro modelo, que é o modelo que nós utilizamos, cuja nomenclatura é abordagem educacional por princípios. Então, os componentes curriculares, eles têm uma relação entre si, como nós podemos ver nesse gráfico. Então, nós sempre trabalhamos a inter-relação entre matemática e ciências no currículo, e também entre história, geografia e ensino bíblico, são matérias que estão relacionadas entre si, e toda a área de linguagem. E o grande diferencial dessa metodologia é que todos os componentes curriculares, eles partem de uma cosmovisão bíblica. Ou seja, nós ensinamos geografia a partir de uma pesquisa bíblica, ensinamos matemática, todos os conteúdos de matemática, primeiro realizando uma pesquisa a partir da Bíblia, para depois partir para a pesquisa acadêmica. Nós vamos mostrar para vocês alguns modelos, né, dos materiais. Então, por exemplo, eu quero ensinar para crianças sobre corpo humano. Então, é um assunto que está dentro da disciplina de ciências, do componente curricular de ciências, e essa pesquisa sobre o corpo humano, ela parte da Bíblia primeiro. Então, eu vou pesquisar o que a Bíblia diz sobre o corpo humano, para, em seguida, desenvolver todo o conteúdo acadêmico sobre esse assunto. E assim como as demais áreas do conhecimento, né? Um grande diferencial é que nós cremos que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, esse é um currículo confessional, né? Ele tem uma confissão cristã, baseada na Bíblia, mas todos os conteúdos que as crianças precisam aprender, eles são abordados também nesse currículo. Colossenses 1:28, né? Ele também diz que o nosso alvo, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. Então, o nosso alvo é ensinar toda a sabedoria a partir de uma ótica bíblica e todo conhecimento construído academicamente, historicamente para as nossas crianças, mas com base numa cosmovisão cristã, pesquisando também o que a Bíblia diz sobre aqueles assuntos. O padrão que nós desejamos alcançar é que a abordagem educacional por princípios, ela é considerada como uma abordagem educacional clássica, cristã clássica. Ela trabalha não da forma como a educação clássica tradicional, ela trabalha a educação clássica a partir da ótica da abordagem educacional por princípios, com os mesmos elementos, né? Lógica, oratória e todos os componentes curriculares que são desenvolvidos dentro do nosso currículo. E o padrão que nós trazemos é uma abordagem educacional reflexiva, que libera o potencial do aluno para desenvolver-se como pessoa capaz e realizadora. Esse é o nosso alvo.
que eles desenvolvam habilidades, mas também desenvolvam um caráter cristão. Então, nós não trabalhamos apenas no desenvolvimento de habilidades para exercer uma profissão futura ou simplesmente para transmitir conhecimentos. O nosso alvo é formar o caráter dos alunos. Então, basicamente, esses são os 3 modelos educacionais que nós apresentamos para vocês, e esse foi o modelo que nós escolhemos para usar em nossas coleções. Vocês gostariam de perguntar algo, interagir sobre isso que eu falei agora? Tem alguma dúvida, algum questionamento em relação? Esse é apenas um panorama sobre essa abordagem. Essa abordagem educacional, ela tem 4 passos de pesquisa básicos que nós usamos dentro do currículo, e nós utilizamos 12 ferramentas educacionais, que são as 12 ferramentas da AEP, certo? Então, quem vai se aprofundando nesse assunto da educação por princípios, os cursos que nós damos pela ICEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, eles trazem toda essa fundamentação teórica. Então, essa é só um breve panorama. Gostaria de saber se a Priscila quer acrescentar algo sobre a metodologia em si que nós usamos, porque eu vou apresentar para vocês os fundamentos que nós utilizamos para a construção do currículo, ok? Se quiserem me interromper, fazer perguntas, podem ficar à vontade. Senão, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para apresentar para vocês rapidamente alguns detalhes sobre os fundamentos da coleção. Quando nós vamos desenvolver um currículo, nós precisamos ter uma filosofia que dá origem ao método que nós vamos usar e ao currículo, que é o que nós ensinamos para as crianças. Então, a filosofia, ela responde à pergunta por quê? Qual é o nosso alvo com esse currículo? A metodologia é como eu vou ensinar a criança, responde a pergunta como. E o currículo, ele responde a pergunta o que eu irei ensinar. Então, são 3 pilares que todas as abordagens educacionais utilizam, e qualquer currículo, qualquer coleção que venha com uma proposta pedagógica, quando ela é desenvolvida, ela precisa estar alicerçada nesses 3 pilares. Uma filosofia, que é a cosmovisão com a qual aquele material foi escrito, a metodologia e o currículo. Para a escrita do currículo, nós usamos alguns fundamentos. O primeiro é que esse currículo ele foi desenvolvido com base no pressuposto da aliança com a família, em todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós priorizamos, tanto nos currículos, na aplicação do currículo para escolas, quanto para famílias educadoras, o nosso alvo é que a família participe ativamente desse processo, e não apenas o aluno, e não apenas em alguns momentos específicos, mas a família tem a possibilidade de participar ativamente desse processo. O segundo fundamento é que nós usamos, então, esse método que eu acabei de mostrar para vocês, as 3 abordagens educacionais comparadas, que é a abordagem educacional por princípios. As coleções, elas são alinhadas às exigências da legislação brasileira, mas sob uma ótica, sob uma perspectiva bíblica cristã, confessional. A ênfase do currículo é na formação de líderes para atuarem nas esferas, nas áreas de influência da sociedade. Então, nós trabalhamos alguns ícones dentro do material para que as crianças tenham a possibilidade de se tornarem agentes de influência, líderes servidores em nossa nação. Nós usamos também o conceito de metodologias ativas, aplicadas com base na abordagem educacional por princípios. O currículo, ele tem uma ênfase do global para o específico. Então, por exemplo, se eu vou ensinar para a criança sobre sol, eu não inicio esse conteúdo ensinando apenas um conteúdo específico sobre raios e radiação solar, por exemplo. Eu mostro para a criança sempre o global. Então, existe um sistema solar, e dentro desse sistema solar eu tenho o Sol. E o Sol, ele tem características, ele tem propriedades. Então, eu trabalho do todo para as partes, os conteúdos. E também é um currículo linear, não é um currículo espiral. E ele trabalha com ênfase na história providencial. Então, as crianças aprendem a pesquisar todos os conteúdos acadêmicos e a colocar esses conteúdos situando historicamente dentro de uma linha do tempo.
Então, nós usamos esse conceito desde a educação infantil até o ensino fundamental, esses mesmos fundamentos. A grande diferença é que a aplicação na educação infantil ela é feita de uma determinada maneira e no ensino fundamental, a partir do momento que essa criança ela vai crescendo, nós aprofundamos mais, então, o uso de algumas ferramentas e de alguns fundamentos do currículo. Então, essa é a parte sobre fundamentação. Aqui nós temos um modelo do material do aluno, como ele foi descrito, nós temos os fichário, as pastas, na qual as crianças podem colocar as atividades a cada 2 meses de produção do seu fichário, os blocos com todos os componentes curriculares, temos projetos de leitura, então temos os livros paradidáticos, temos um projeto de reforço escolar, que são atividades de linguagem e matemática, e temos os jogos intelectivos integrados ao currículo. Temos o material do professor ou o guia do tutor. Então, nós temos uma plataforma digital com todos os encaminhamentos metodológicos, gabaritos de atividades do aluno, recursos digitais. E para as famílias que desejam, temos até mesmo um fichário com guia de pesquisa para o professor. Mas a família tem todo o material disponível em nossa plataforma digital. Então, esse é um pouquinho sobre os fundamentos, sobre o material. Eu vou falar com vocês agora sobre os projetos especiais que nós temos na coleção. Juliana. Oi, pode falar, Posso querida. fazer uma pergunta? Sim. Eu gostaria de saber se existe alguma diferença entre o material elaborado para as escolas e o material para a família educadora. É o mesmo? A gente vai precisar fazer alguma adaptação, tirar alguma parte referente à escola ou essas partes mais voltadas para a escola foram tiradas? Certo. Nós já retiramos da educação infantil, até a Priscila, nossa autora, nós estamos nesse processo de adaptação da coleção da educação infantil para famílias educadoras, toda adaptada para crianças até 5 anos. E o material do ensino fundamental, ele ainda não está adaptado, mas nós iremos adaptar. À medida que mais famílias aderirem às coleções, nós iremos adaptar também o do fundamental, certo? Por enquanto, se uma família adquirir para o ano que vem, ele ainda não está adaptado, certo? O que nós adaptamos para as famílias educadoras do ensino fundamental é o atendimento. Então, as famílias, elas têm um convênio na qual elas têm acesso à capacitação e assessoria mensais para o uso da metodologia e das coleções. E também o uso da plataforma. Daí o segundo passo vai ser a adaptação de toda a coleção, porque é um trabalho bem extenso, né? Então, essa adaptação ela é feita conforme as famílias vão usando e vão verificando as dificuldades, os pontos de melhorias, vão avisando a editora e a editora vai fazendo as melhorias. Não, na educação infantil, nós mesmos estamos fazendo já essa adaptação. Então, as atividades, elas não são voltadas para a escola. Vocês vão perceber que elas já são voltadas para as famílias. No ensino fundamental, é a própria família que adapta alguns exercícios que, às vezes, requerem a participação de grupos, por exemplo, né? Então, nesse caso, aí a própria família, ou ela realiza o exercício com a participação de mais membros da família, certo? Mas a família não precisa, digamos, nos passar as orientações, porque a nossa própria equipe, à medida em que nós tenhamos mais famílias educadoras do ensino fundamental utilizando as coleções, é que nós fazemos essa adaptação, tá? A Priscila gostaria de falar. Priscila, fica à vontade. Sim, então, qual que é o nome dela que eu esqueci? Que falou com a gente? Raquel. Então, Raquel, isso. Você falou que conhece já há um tempo, né, a abordagem educacional por princípios. Então, você pode perceber aí que até na própria estrutura do que a abordagem propõe, na metodológica, filosófica e histórica, enfim. Você percebe que a família, ela, vamos dizer, tem realmente um papel de protagonismo, né? De principal, um papel principal. Então, mesmo que você utilize ali uma coleção que a escola, né, está utilizando também,
o que eu entendo é o que faz a diferença nesse material é justamente a abordagem que é utilizada, não a coleção em si. Então, se você de repente pode encontrar um pouco de dificuldade, talvez quando você for ler um enunciado de um exercício. Mas você vai perceber que se não fosse a família ali tão próximo, talvez aquele rendimento, aquela produção não seria tão rico quanto talvez ele estando na escola. Né? Isso não é, claro, vamos dizer assim, que isso está fechado, isso é assim que acontece. É claro que nós somos, pelo menos dentro da nossa visão, né, a educação ela é uma missão, independente da criança estar na escola ou estar na família, ela está sendo educada, é uma missão, é um chamado. Nós temos essa obrigação enquanto cristãos. Então, eu acredito que o que faz a diferença em si não é o material escrito, mas é a maneira com que você, de fato, aplica a abordagem educacional por princípios. E aí você falou que às vezes vai ter erros, às vezes a gente vai errar princípio, vai errar ideia guia, a gente não vai ter... Mas isso faz parte do processo de aprendizado até mesmo da própria família. Né? Então, a abordagem educacional por princípio propõe, sugere, até chama, aproxima a família de todo esse processo, independente da criança estar estudando em casa ou na escola. As famílias também que têm os seus filhos na escola percebem que estão próximas desse material, dessa coleção, tá bom? Justamente por conta do caráter da abordagem, tá? Muito bom, Priscila, obrigada. Eu vou mostrar um pouquinho, então, a coleção do ensino fundamental. Eu acho importante vocês poderem visualizar, né, a coleção, que isso dá uma noção também dos projetos, de como é o material em si. Vou começar com o do ensino fundamental, então. Nós trabalhamos, então, por áreas do conhecimento, e para cada área do conhecimento nós temos alguns projetos especiais. Então, por exemplo, na área de língua portuguesa, na área de linguagem, nós temos um projeto chamado Leitor Progressivo, para incentivar a leitura da criança. Projeto intitulado Escritores da Verdade, para que a criança seja estimulada na escrita, e um projeto de oratória. Então, em vários componentes curriculares, a criança terá a oportunidade de produzir um ensaio, um texto, e desenvolver a sua oratória. Na área de ciências da natureza, todas as unidades trazem uma oportunidade de experimentação e pesquisa a ser realizada pela criança junto com a família, a partir do tema da unidade. Então, as experiências de ciências são específicas e relacionadas aos temas de estudos das unidades. História e geografia, nós damos muitas sugestões de pesquisas de campo virtuais e mesmo sugestões em visitas de museus ou pesquisas a serem realizadas pela criança. Também temos a oratória integrada em História e Geografia. Em matemática, temos 2 projetos, né, que é o projeto de jogos intelectivos e o projeto Mão na Massa, que envolve finanças e culinária. E temos um ícone, né, chamado Educação Financeira. Em todo o currículo de matemática, nós estamos ensinando a partir do conhecimento da unidade, proposto na unidade, princípios de educação financeira. E esses são os fichários que compõem os ícones que compõem o fichário da criança. O primeiro ícone é intitulado Aventuras do Reino, que é uma introdução ao tema da unidade, de uma forma criativa, lúdica, no primeiro e segundo ano, e a partir do terceiro ou quinto, envolve a resolução de problemas reais, para que a criança vá raciocinando sobre aquele conteúdo à luz de um problema a ser solucionado. Temos um momento de pesquisa, onde a criança realiza a pesquisa bíblica e acadêmica. Temos um momento de memorização, onde existem versículos chaves para serem memorizados a cada unidade. O ícone chamado Dicionário Webster, no qual a criança faz uma pesquisa no Dicionário Webster 1828, que é um dicionário baseado numa cosmovisão cristã. Temos um ícone chamado Linha do Tempo, onde o assunto ele é situado historicamente dentro do currículo. Temos as atividades de registro, como em qualquer outro currículo, onde a criança vai treinar aquilo que ela aprendeu. Temos uma atividade específica que a criança irá realizar com a participação da família. A família ela participa de todo o processo de aprendizagem, mas nessa atividade requer ou uma entrevista com os avós, ou algo com os irmãos, ou com os pais, algo a ser realizado e pesquisado a partir da participação ativa da família. Temos um ícone chamado Mundo Digital, que são
fontes de pesquisa em recursos digitais, uso de tecnologia dentro do currículo. Temos um ícone chamado integração do saber, que é a relação daquela disciplina, daquele conteúdo com outra disciplina. Temos um ícone chamado oportunidade de servir, no qual a criança irá usar todo o conhecimento que ela aprendeu para servir outras pessoas. Um ícone chamado princípios de vida, onde a criança irá raciocinar por princípios a partir de toda a aprendizagem do conteúdo da unidade. Terminamos sempre as unidades com uma revisão, um mapa conceitual da unidade, o momento da oratória, onde a criança irá raciocinar por princípios, relacionar e depois registrar isso no ensaio e ler esse texto. Então, a cada unidade é desenvolvida essa habilidade da oratória. Em matemática, ainda temos um ícone chamado educação financeira, que são dicas para que eles aprendam a ser bons mordomos dos recursos que possuem. E em língua portuguesa, temos o ícone chamado leitura progressiva, que são as dicas para ser um bom leitor. E terminamos todas as unidades com um jogo cooperativo, esse ícone é chamado de jogos intelectivos, para que a criança relembre todo o conteúdo da unidade com jogos. Do 3º ao 5º ano, nós ainda temos esses 4 ícones, que se chamam solucionando problemas, reflexão sobre problemas e formas de resolvê-los, leitura de clássicos. Então o programa de leitura de clássicos, ele é integrado em língua portuguesa, a família não precisa adquirir outro programa de leitura de clássicos. Temos um ícone chamado criatividade em ação, que é um projeto maker, ou seja, a criança irá construir algo a partir da aprendizagem da unidade, e um ícone chamado atualidades, que são situações contemporâneas para que a criança reflita sobre aquele tema e como ela poderia agir para a transformação daquela realidade. Então esse é um pouquinho dos ícones do material da criança. A família, ela pode participar ativamente do momento da pesquisa, também da atividade em família, e ela pode direcionar a criança para que ela preencha os demais ícones e tenha, né, todo esse conhecimento estruturado. Como nós já falamos ali, usamos a EP, então aqui nós dividimos para vocês poderem visualizar como nós estruturamos, então, os 4 passos de pesquisa da EP dentro do currículo. Então, alguns ícones, eles estão mais relacionados à parte da pesquisa. A educação por princípios, ela tem 4 etapas: pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Então, nós temos os ícones que são relacionados à etapa da pesquisa. Depois que a criança já pesquisou sobre o assunto, ela vai extrair princípios, ela vai raciocinar, vai relacionar, e temos os ícones relacionados ao registro. Então, nós usamos a educação por princípios e mostramos aqui para vocês como nós estruturamos a EP dentro do currículo. E também temos as 12 ferramentas da EP. Então, aqui vocês podem observar as 12 ferramentas, como elas foram utilizadas, também a partir dos ícones criados. Então, para as famílias que vão se apropriando desse conhecimento da abordagem educacional por princípios, vocês vão percebendo que os elementos centrais dessa metodologia estão contemplados dentro do currículo, né? São 12 ferramentas e elas entram, então, a partir desses ícones. Como uma das nossas ênfases é a formação de líderes, a cada unidade a criança irá criar algo ou realizar algo para servir alguém, junto com a família. Por exemplo, nesse conteúdo de matemática, eles irão elaborar uma receita e todo o conteúdo de numeração que eles estão aprendendo, sistemas de medida, saem dos ingredientes da receita, preparada com a família. E daí, para servir, a ideia que nós demos aqui, a sugestão é que eles separem um pote de sobremesa, escolham uma pessoa quem gostariam de agradecer por algo especial e deem a sobremesa para ela. Então, a criança, ela vai poder interagir com outras pessoas também, fora do ambiente da família e compartilhando o que ela aprendeu a partir desse ícone oportunidade de servir. Ele também entra em todos os componentes curriculares. Aqui é um exemplo do uso dos ícones criatividade em ação, oportunidade de servir e jogos intelectivos. Então, na geometria do 2º ano, nós ensinamos o conceito de geometria fractal e eles irão criar um projeto de belas artes e vão compartilhar isso com outra pessoa. Então, às vezes, nós unimos mais de um ícone numa determinada atividade. Também é um exemplo para vocês do currículo.
E nós, como já falamos anteriormente, usamos esse conceito de metodologias ativas aplicadas à abordagem educacional por princípios. Então, a metodologia ativa, ela pressupõe muito trabalho de discussão em grupos, algumas práticas, a oportunidade da criança ensinar outros para que ela retenha melhor a aprendizagem. Então, a EP é uma metodologia ativa e os ícones que nós criamos são exatamente essa sequência pedagógica para possibilitar a participação ativa da criança em todo esse processo. Aqui é um exemplo de como vem o material de orientações para o professor. Então, a cada unidade na qual, no caso, o seu filho, né, o tutor, né, o professor, o próprio pai, a mãe, o tutor, a cada unidade nós temos um exemplo do fichário do aluno e ao lado sugestões de orientações para o professor ou para o tutor da criança. E para cada componente curricular, nós temos uma plataforma digital que as famílias têm acesso. O nosso currículo é dividido em 8 unidades, então ele é dividido por componente curricular, por exemplo, aqui ciências, e cada componente é dividido em 8 partes de estudo durante o ano. Então, nós temos uma plataforma onde as famílias são cadastradas e elas têm acesso a cada uma das unidades, a todos os vídeos, todos os sites, todos os materiais de pesquisa que você poderá utilizar para o aprofundamento do estudo do seu filho a partir da unidade. Então, já vem estruturada essa plataforma, é bem fácil a utilização para as famílias, e da mesma forma nós temos uma plataforma para a educação infantil. Esse é um exemplo do fichário da criança, então, pegamos um componente curricular que é de ciências, para dar um exemplo amplo para vocês. A cada página de abertura vem uma apresentação do que a criança irá aprender durante 5 semanas. E já vem estruturado para a família cada habilidade que será desenvolvida a cada semana. Então, o material da criança ele está integrado com a plataforma. Então, a família, se a criança está no componente curricular de ciências, na unidade 1, então aqui no material da criança e na plataforma nós temos essa integração. E depois que a família apresenta para a criança o que ela irá aprender durante 5 semanas, a ideia é que cada aprendizagem realizada, a criança faça um checklist e ela se torne autorresponsável pelo seu estudo. Então, por isso que nós deixamos na página de abertura todos os itens do que a criança irá aprender. Aí todas as unidades, elas começam com uma pesquisa, sempre uma pesquisa de palavras-chave, uma pesquisa bíblica, o que a Bíblia diz sobre, nesse caso aqui, sobre ciências, qual que é o propósito vertical em relação a Deus da aprendizagem de ciências, horizontal, e as ferramentas da EP também, como eu mostrei anteriormente, elas vêm integradas dentro do currículo. Depois os ícones, eles aparecem, então, em várias etapas diferentes aqui de aprendizagem da criança. Aqui, nesse caso, sempre aparece o dicionário Webster, o versículo a ser memorizado na unidade, as atividades de pesquisa e registro, os sites. Então, esse é um exemplo do currículo de ciências. Sempre tem uma experiência quando aparece essa maleta, né, e essa designação STEAM. Existe uma experiência que a criança irá passar pelos 6 passos do método científico: observação, pergunta, hipótese, experiência, registro e apresentação. Então, para os projetos que eu apresentei no início, eles já estão dentro do currículo da própria criança. E os demais ícones, como nós já falamos para vocês. Então, aqui é só um modelo de uma das disciplinas, né? É um processo de avaliação contínua. Então, a família pode utilizar as próprias fichas, o próprio bloco de registro da criança como uma forma de avaliação. Então, existem estratégias de aprendizagem online, das pesquisas que a criança irá realizar, e existem as estratégias presenciais, ou seja, com o apoio da família. Então, a criança pode ser avaliada durante todo o processo de aprendizagem por meio da produção dos mapas conceituais, das pesquisas, dos jogos, a resolução dos problemas, criação de lapbooks, oratória, o próprio fichário é um instrumento de avaliação para que você perceba qual foi o progresso do seu filho durante todo o processo de ensino-aprendizagem.
Então, aqui é um exemplo, já estou quase terminando a minha parte, daí quero passar aqui para a Priscila e para o Silvio também compartilharem um pouquinho. É um exemplo de como nós trabalhamos do global para o específico. Então, nessa unidade, nós precisávamos ensinar para a criança conteúdos sobre as características do sol, sobre a luz, sobre radiação solar. Então, nós sempre mostramos para as crianças o todo, né? Onde está o sol, onde ele está situado no universo, no sistema solar. Então, apresentamos uma visão global e depois trabalhamos especificamente os assuntos. Aqui, no caso, após a apresentação do sistema solar, a criança ela vai estudar sobre luz artificial, luz natural e todos os conteúdos próprios, digamos, para aquela faixa etária. Aqui é um exemplo do uso também de mapas conceituais em outras disciplinas, né? Língua portuguesa, em todos os componentes curriculares nós utilizamos essa estratégia. E aqui é um exemplo do currículo de história, de como nós ensinamos a história providencial. É importante que a família tenha uma linha do tempo na sua casa, numa parede, e a própria criança, se for possível, né? A própria criança, ela vai produzindo uma linha do tempo no seu fichário. E nós trazemos várias linhas do tempo, em todas as disciplinas, a criança ela vai situando o conteúdo historicamente. Por exemplo, aqui no segundo ano, ela irá pesquisar sobre o desenvolvimento científico, a linha do tempo da ciência no Brasil, quais foram os marcos principais, quem foram as pessoas. E nesse item é muito importante nós respondermos sempre as 6 perguntas. O que ocorreu, quando ocorreu, quem estava presente, onde ocorreu, por que ocorreu, que é a causa, e qual foi o efeito. Então, nós trabalhamos sempre essas 6 perguntas para que a criança entenda a causa e o efeito do assunto que ela está pesquisando. Aqui é um exemplo da matemática. Então, esse é um pouquinho do currículo do ensino fundamental. E eu quero mostrar para vocês também o da educação infantil. Mas antes, eu vou pedir para o Silvio, que está usando o currículo do ensino fundamental, vou pedir para ele falar primeiro, como tem sido a sua experiência, Silvio, que você gostaria de compartilhar conosco sobre esse currículo? E se alguém tiver alguma dúvida, depois já pode perguntar. E aí nós vamos, em seguida, falar um pouquinho sobre educação infantil. Oi, Juliana. Bom, primeiro eu quero compartilhar um versículo bíblico aqui para a reflexão de todos, tá? Antes de entrar nessa questão do currículo, e na verdade quem vai falar mais é a Patrícia, porque ela que está diretamente aplicando com a nossa filha Alice. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É um versículo que está lá em Tiago 1:17, tá? Eu estava, né, fazendo meu devocional essa semana e me deparei com esse versículo. Isso me trouxe a reflexão daquilo que nós estamos vivendo aqui em casa, tá? O que nós estamos encontrando na educação por princípios. Então, o que me chama muito a atenção ali, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, o propósito de nós, famílias educadoras, em assumirmos essa responsabilidade de educar nossos filhos, é guiá-los à verdade. E com o currículo da educação por princípios, nós partimos da verdade bíblica sobre todos os assuntos. E isso é algo que faz uma grande diferença. Eu diria que é algo transformador. Eu fico, quando estamos ali estudando, eu fico comparando o estudo que o meu filho tem hoje com o qual eu tive no meu tempo de escola. O quanto eu perdi de ter sido, vamos dizer assim, alijado dessa compreensão, porque é um ensino que ilumina a nossa compreensão, a nossa visão de mundo. Tá? Só para vocês terem ideia, quando nós pegamos um material, nós começamos a fazer devocional com o material do professor, do tutor, porque lá mostra para você o propósito bíblico de cada disciplina. Muitas vezes na escola a gente se depara, por que eu estudo isso, por que eu estudo aquilo? E
e ali no material do professor você tem uma explicação bíblica para por que você está estudando aquilo. Então, isso é realmente algo muito edificante. Tá? Outra coisa também, que eu vou ficar mais na parte genérica, tá? Depois eu vou passar para a Patrícia, pelo tudo que eu já analisei, pesquisei, conversando com rabino, pesquisando textos bíblicos, textos de arqueólogos renomados, é o ensino que está mais próximo do ensino dos tempos bíblicos, do ensino que, por exemplo, eu estive conversando com um rabino algumas semanas atrás, que Daniel teve. Pesquisem a vida de Daniel, quem foi esse jovem, né? Foi tudo aquela vida dele foi devido à educação que ele teve. E isso a educação por princípios nos proporciona, com esse currículo que nós estamos utilizando. E eu vou além. Quando você passa a adotar essa metodologia de ensino, isso não tem a ver só com o currículo da editora Princípios, que a Juliana está apresentando. O seu olhar sobre todas as outras coisas na sua vida, sobre todos os outros conteúdos, ele muda, ele modifica. Por quê? Porque o seu interior, a sua cosmovisão, ela é transformada. Então, você acaba reavaliando tudo sobre uma perspectiva, e a perspectiva de Deus. Porque assim, eu estou acostumado a lidar com famílias todos os dias, e as pessoas ficam... também quero chamar um ponto importante, esse ponto aqui, que assim, o currículo, o que tem de matéria, tal, isso, tal, aquilo. Eu diria até que é muito fácil, de certa forma, você pegar um currículo. Eu comparo isso com o campo culinário. Na culinária, nós temos os ingredientes, que a gente poderia colocar aqui como as disciplinas, como o conteúdo que você tem ali no currículo, e nós temos a técnica. Tá? E com a educação por princípios, né, se você é uma família que está buscando o melhor para os seus filhos dentro de uma perspectiva bíblica, você vai ter bons ingredientes, os melhores ingredientes, e você vai ter uma técnica para aplicar com aqueles ingredientes. E mesmo que você, né, de repente, não tenha ali os melhores ingredientes, mas com a sua técnica refinada, você vai fazer o melhor possível. Então, eu diria assim, que a junção dessas duas coisas é muito importante. Então, isso que eu quero chamar a atenção para as pessoas. Não é só pela questão do currículo, mas é a questão de como você vai lidar com isso, de você se apropriar do conhecimento, da técnica, da metodologia. E se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Vou passar agora para minha esposa Patrícia, para ela falar um pouco das experiências que ela teve. Oi, boa noite. Eu queria começar falando primeiro, completando o que o Silvio disse ali, que, né, para nós, assim, a educação por princípios é mais do que uma maneira de estudar. É uma maneira de viver com o propósito de glorificar a Deus, porque você começa a olhar as coisas de uma maneira mais contemplativa, de uma maneira grata. E eu tive muitas experiências, assim, com a Alice, e eu acho que uma coisa que o homeschool dá para a gente de oportunidade, que muitas vezes você sai um pouco do currículo, mas você consegue abranger outras áreas, assim, também. As crianças gostam muito de natureza, então, nessa questão de matemática, por exemplo, eles... né, a minha mãe tem umas galinhas lá na casa dela, e uma galinha que é da Alice chocou. Então, ela contou os dias certinho, que os pintinhos iam sair dos ovos, iam nascer. E aí ali já entrou a matemática, já entrou o crescimento, coisas do livro que ela já tinha lido também. Aí na questão de ciências, que é uma matéria que ela gosta bastante, quando a gente foi ver os ramos das ciências, a gente fez um trabalhinho assim, ó. Colocamos uma árvore, ela pintou, aí ela colocou aqui quais são os ramos da ciência, como se cada ramo aqui fosse um ramo da ciência,
colocou os nomes, né? A física, que é o movimento, a química, a mistura, e fizemos uma paródia para completar aqui de uma maneira bem animada, que ela não conseguisse, que ela não esquecesse depois. Aí aqui ela fez um outro colocando a soberania de Deus. E uma coisa que eu queria falar também é que, como a educação por princípios, ela coloca para que a gente pesquise biografias de pessoas que foram importantes na história e com o temor do Senhor, a gente aproveitou o aniversário da Alice, que foi agora em agosto, e nós fomos pesquisar a biografia de Esther. Então, entrou geografia, história, o tempo determinado para todas as coisas, de uma maneira que foi lúdica para ela aprender, e a gente passeou em vários lugares da Bíblia, né, entrando na questão da mulher virtuosa, que foi, a gente fez um espelhinho, um espelhinho a gente colocou enganosa é a beleza e vã formosura, então de uma maneira que ela não esqueça o que ela aprendeu, né. Fizemos a parte da palavra-chave aqui também, porque aí ela fez uma apresentação, colocamos uma palavra-chave com os princípios, e ela fez uma apresentação contando a história do que aconteceu com Esther. E do tempo determinado, fizemos um pergaminho, que é tempo determinado para todas as coisas. Então, envolve a escrita, o tempo, a linha do tempo. Conseguimos fazer a arte também, porque aí nós fizemos o pergaminho e selamos aqui com um selo artesanal, falando que era o selo do Espírito Santo. Então, para nós, assim, tem sido de grande proveito, sabe? Tudo que a gente tem vivido, porque é você olhar a vida de uma outra perspectiva. E uma coisa que eu queria relatar é que, assim, quando a gente estudou o livro de Esther, em nenhum momento aparece o nome de Deus ali. Mas a soberania e a grandeza dele está do princípio ao fim do livro, né? Você vê o mover de Deus ali. E se você for pegar, por exemplo, matérias da escola, do colégio, em nenhuma matéria vai estar o nome de Deus ali. Mas quando o seu olhar se volta assim, a partir da raiz, que é a palavra, você tem uma outra ótica. Você consegue ver Deus em todas as coisas, né? Tem a digital do Senhor ali na natureza, no corpo humano, no DNA, tudo que você vê é com uma ótica de Cristo. Então, isso tem sido, assim, de grande valia para nós, que já colocávamos as crianças para meditar na palavra e tudo, tem acrescentado muito. E um versículo que eu queria colocar aqui para completar, é que, assim, em Efésios 1:10, tem de fazer convergir nele todas as coisas. Então, tudo passou a existir por meio de Jesus, né, por meio de Deus, da Trindade, e nele se converge todas as coisas. Ele é o centro de tudo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo que a gente faz tem que ser para a glória dele, né? Então, a nossa visão como que eu posso dizer? É colocar a palavra naquilo que a gente vive no dia a dia, né? Inculcar a palavra em cada matéria que a gente está ensinando. É mostrar, levar os olhos dos nossos filhos para o verdadeiro Criador de todas as coisas, né? E aí você tem muito prazer em ensinar e em educar, porque você está educando para o reino, né? Não é só para uma visão física, de governo físico, mas para um governo que vai além, para um governo espiritual, para trazer o reino de Deus por onde a gente passar. Era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Muito inspirador mesmo. Alguém gostaria de comentar algo sobre o currículo do ensino fundamental? O que foi falado? Senão nós vamos falar um pouquinho sobre educação infantil, né, Priscila? Você quer começar? Eu vou mostrar, então, aqui só um pouquinho como vem o material da educação infantil. E aí, a Priscila vai compartilhar um pouco sobre como tem sido também esse desafio do uso dessa coleção na família. Nós compartilhamos o link com vocês de todas as coleções
baseadas na abordagem educacional por princípios que nós temos hoje no Brasil. Eu vou mostrar agora só da educação infantil, mas nesse catálogo vocês têm todos os materiais de formação cristã, literatura. Então, esse é o currículo que nós vamos conversar um pouquinho agora, o currículo específico para a educação infantil, que ele é baseado em histórias. Então, nós temos aqui 40 livros paradidáticos e cada livro ele dá base para uma história que dura uma quinzena, o currículo da educação infantil, e na plataforma digital vocês terão a descrição do roteiro daquela quinzena, a cada semana, na verdade, para ser trabalhado com a criança a partir de histórias bíblicas e biografias. O currículo da educação infantil, ele é interdisciplinar, então, a partir de uma história, você trabalha vários conceitos. Por exemplo, a história de Noé, você vai trabalhar o conceito de animais, a classificação dos animais, o conceito matemático de par, por exemplo, a numeração. Então, dá para trabalhar sistemas de medidas. Então, a gente aborda os conteúdos a partir da história. Temos, então, a plataforma digital, temos um canal do YouTube com várias músicas, temos jogos intelectivos também da educação infantil e o material da criança. As crianças aprendem a usar fichário desde os 4 anos. E as crianças até 3 anos usam uma pasta de grampo para fixar as atividades. Nós temos vários vídeos também no nosso canal do YouTube, no Facebook, e depois vocês podem assistir um pouquinho sobre isso. E temos projetos de belas artes e música também clássica, integrados ao currículo, certo? Então, aqui é um pouquinho do material da educação infantil. Esse catálogo, então, tem todos os materiais disponíveis por todas as editoras, que nós temos materiais para trabalhar competências socioemocionais, literatura, material sobre linha do tempo, livros para a família também, os livros de AEP, tá bom? Vocês podem entrar ali depois. Agora eu vou passar a palavra para a Priscila, que vai falar um pouquinho, então, sobre educação infantil. Olá, porque talvez alguém aqui não conheça. Então, eu sou Priscila, eu trabalho com meu filho desde 2018, do final assim, do ano. Nós escolhemos a educação domiciliar por conta de conhecer e me aprofundar mais sobre a educação por princípios, né? E a visão da abordagem me empurrou, né, para essa realidade que nós consideramos, conforme o Silvio falou, mais próximo mesmo da Bíblia, daquilo que a palavra de Deus diz o que é educação, né? Nós acreditamos que integralmente, aqui na abordagem educacional por princípio, com todas as limitações humanas e que toda abordagem, toda proposta tem, mas nós acreditamos que integralmente podemos formar ali, sim, um caráter cristão nos nossos filhos. E então, com o Theo, que hoje tem 5 anos, nós já estamos aí há 2 anos e meio, estamos no terceiro ano, né? Aplica princípios, e começamos com a educação infantil e estamos agora finalizando, que ele vai, o ano que vem, utilizar a coleção Semente da Verdade. E eu queria falar um pouquinho de como foi essa experiência para a gente em relação à questão de transformar a nossa visão, né, da criança, do que é qual é a visão cristã da criança. Já trabalhava com abordagem educacional por princípios nos projetos, ensinando também a outras pessoas sobre a abordagem, mas quando nós fomos para a prática, assim, eu especificamente faço esse trabalho aqui com meu filho, quando nós fomos para a prática, nós realmente percebemos, né? E transformar a nossa visão do que é um filho, do que é uma criança, entender que os filhos não são nossos, entender do propósito para cada criança, entender a criança como um terreno fértil. Isso fez toda a diferença. E isso fez diferença quando nós pudemos ter um currículo para seguir, porque eu acho interessante que as famílias educadoras, né, eu oriento muitas aqui, troco também, aprendo também com muitas aqui no Rio de Janeiro, e elas a gente quer liberdade, a gente quer ser livre, não queremos ficar presa a nada, né? Não queremos ficar presa a currículo nenhum, né? E eu sempre costumo trazer uma frase que eu criei, até como uma ideia guia,
né? Que liberdade é fazer o certo. E para fazer o certo, nós precisamos de um guia, de um caminho o que a palavra nos diz, a liberdade é não estar aprisionada ao erro, né? Não estar aprisionada ao pecado. Então, nós pensamos, olha, pensamos aqui na nossa casa, né? E decidimos se queremos viver uma vida de liberdade, então nós precisamos de alguém que nos guie para essa liberdade. Estamos limitados ainda na prática, sabemos a teoria, né? Estamos aí até formando pessoas, mas na prática ainda estamos limitados. Então, precisamos de um currículo. Já conheci a Juliana, e aí adquirimos a coleção Semente da Verdade, e desde esse tempo nós estamos fazendo com o TEL, desde 2018. E o que nós encontramos assim de mais rico e produtivo? A oportunidade, primeiro, da abordagem tutorial, que é uma das ferramentas da abordagem educacional por princípio. Poder trabalhar diretamente com ele, um currículo, vamos dizer assim, escolar, mas poder escolher o tempo em que a gente vai utilizar cada pesquisa, embora o currículo tenha uma proposta quinzenal, e eu até sugiro que as famílias continuem com essa proposta, mas você pode esticar mais um pouquinho, não tem problema se surgir outras pesquisas no meio do processo do aprendizado, porque como ele é um currículo que foi formulado para a escola, a gente consegue até terminar antes, se a gente for seguir ali os 15 dias, né? Porque é uma criança, 2 ou 3, enfim, é sempre um número reduzido do que de uma sala de aula. Então, poder explorar as áreas de interesse, né? Poder não focar só num trabalho mecânico de toma aqui o exercício, agora me devolve a resposta, né? Poder fazer diversas pesquisas que às vezes nem estão propostas ou que estão e que nos abre possibilidade de novas pesquisas, né? Esse foi o que me fez apaixonar, porque foi daí que eu percebi que na prática, que elevar o conhecimento, trazer erudição estava muito mais, era muito além do que se tentou inculcar conceitos e conteúdos. É uma sabedoria humana, né? Vamos dizer assim. Eu entendi que elevaram a individualidade. E isso eu estou ajudando a criança a aceitar o seu caráter, a aceitar aquilo conforme Deus o fez, né? E isso foi realmente um grande diferencial. E aí, como eu falei, o ensino por pesquisa, falei dentro da abordagem tutorial, a oportunidade de trabalhar o ensino por pesquisa é o que me deixa assim, muito apaixonada, porque com certeza, se não fosse um currículo, nós não estaríamos na nossa casa lendo. Oi, será que travou só o meu ou o da Priscila travou, Silvia? Oi, eu estou ouvindo você. A Priscila travou, né? Oi, Pri. Agora melhorou? E agora? Voltou. Voltou? Eu estava dizendo que quando o Theo nasceu, nós já estávamos com quase 10 anos de casado, 10 anos praticamente, né? E nunca antes nós tivemos a oportunidade de ler tanto a Bíblia e pesquisar tanto na palavra, receber tanta revelação de Deus. Então, é uma verdade o que o Silvio passou aqui para a gente, de que podendo ensinar através de um currículo que nos leva a não perder o alvo da abordagem, porque é uma abordagem que nos confronta, que transforma também ainda o nosso forma e transforma ainda o nosso caráter. Para não perder o alvo da abordagem, já que amamos tanto, nós precisamos de um currículo que nos guie até ela. Nós entendemos, enquanto família, sim. E, de fato, todas as famílias que eu acompanho, que eu ajudo, que me ajuda também, né? E que escolheram também utilizar um currículo, elas conseguem aplicar com mais intensidade, com mais verdade e profundidade a abordagem sem se perder. Porque nem sempre a gente tem tempo de fazer tantas pesquisas, né? E a gente tem aí um guia curricular completo, um plano de pesquisa, um currículo linear, que a gente vai trabalhar ali as histórias em linha do tempo, e isso realmente seria um trabalho aí que eu acho que só para fazer eu precisaria fazer um pouquinho antes do meu filho nascer, para que eu pudesse aplicar aqui antes. Então,
algo importante também que nós fizemos, que nós entendemos, foi o alvo na formação do caráter, através do uso das 12 ferramentas. Porque, veja, pesquisamos muitas escolas antes de pensar em colocar o Theo e deixar em casa, nós nem pensávamos nessa possibilidade, nós pesquisamos muitas escolas e o que nós procurávamos nessas escolas? Qual era o sistema de ensino? Né? O que elas tinham, qual que é o nível do ensino, qual que é o material, né? Nunca sequer na nossa mente nós nos preocupamos, né, ali, o que essa escola vai oferecer para o caráter, para a formação. A nossa ideia era realmente do que o conteúdo que meu filho iria ter em mãos. É claro que, de fato, é uma obrigação da família, não estou dizendo que a escola deva educar, eu acredito nessa parceria. Família e escola devem educar, eu acredito nisso, mas nós não era uma preocupação. Então, quando nós percebemos formação do caráter do nosso filho, através do uso de um currículo, que tem 12 ferramentas de erudição cristã, que poderia trazer para ele uma cosmovisão cristã, um raciocínio bíblico, isso foi realmente muito atrativo, né, e especial. E aí começava o grande desafio, qual que era? Ser currículo vivo. O que o currículo também nos propõe, porque temos que ler todas as pesquisas, temos que estar dominando a história bíblica, que ali, como a Juliana apresentou, né, a gente tem, a cada quinzena tem ali todo o resumo de tudo que vai ser dado, dos princípios, das palavras-chave. Então, ler, dominar, poder passar para o filho com segurança e viver, né? Porque não é só um domínio exterior, onde ele vai ouvir e entender que eu sei daquela história, mas a minha mãe vive aquela ideia guia, aquela verdade que ela realmente me passou. Então, perceber que ele consegue hoje olhar para a gente, né? Transformou a nossa vida, transformou a nossa família. Juliana já é amiga há um tempo, ela sabe o quanto nós fomos realmente transformados a partir não só do conhecimento da abordagem educacional por princípios, mas de poder sermos guiados. Né? Alguns têm mais facilidade, são abençoados pelo Senhor, né? Vai ali, conhece, Deus já revela e transforma tudo. Mas no nosso caso, ter um currículo foi realmente transformador para a nossa prática. A nossa mente estava transformada, nós sabíamos qual era o caminho, mas por onde nós vamos seguir. Então, eu digo que adquirir a coleção Semente de Amor foi um guia curricular para toda a família, para o modelo de vida, para a forma de viver. E, por incrível que pareça, essa semana também, essa quinzena, esse período, não sei, gente, às vezes é semana, às vezes é mensal, às vezes é período, nós estamos trabalhando também em Esther, né? E uma das coisas que nós mais estamos trabalhando aqui e focando junto com ele também para nós, a gente está num tempo difícil aí de pandemia, onde os sentimentos ficam aflorados, né? As famílias dão ali uns curtos-circuitos às vezes. Então, nós pegamos a ideia aqui, nós fazemos assim aqui em casa sempre, mas dessa vez eu procurei deixá-la exposta, eu escrevi num quadro, e a ideia guia está exposta para que nós possamos sempre lembrar que tudo que nós estamos fazendo existe um propósito, nós estamos aqui nessa família, porque Deus escolheu esse tempo para estarmos aqui para um propósito específico, para que nós podemos ser bons uns para os outros. Né? Escolhemos viver isso, estamos falando muito sobre as marcas internas e externas, estamos falando aqui sobre o caráter, em especial o que nós devemos aflorar, estamos decorando alguns versículos bíblicos, e eu já tinha ouvido muitas vezes, até pela quantidade de tempo que nós estamos no Evangelho, a gente já sabia que o livro de Esther, já tínhamos lido, não apresentava o nome de Deus, mas é tão incrível como que Deus está tão presente que a gente nem percebe. Né? E eu só lembrei disso que você falou. Agora a Patrícia, né, comentou, a esposa do Silvio, e eu lembrei, falei, realmente, não falo o nome de Deus. Mas em momento nenhum, nós estamos finalizando agora o estudo em Esther, eu nem lembrei que o nome de Deus não era dito, né? E é incrível como que a história do povo, dos filhos, né, revela, então, quem é o pai, sem precisar de nenhum sacrifício. E eu acredito que é isso que vai acontecer aí, adquirindo a coleção e fazendo uso da abordagem educacional por princípios para a educação domiciliar. Para mim, o fruto disso é exatamente isso. A história dos nossos filhos vão revelar
né? Como foi a educação deles, quem eram os pais deles, que é isso que o livro de Esté aí nos mostra. Sem citar o nome de Deus, né, nós podemos saber quem é o dono daquele povo, o soberano sobre todos eles. Então, a nossa experiência é recente, dentro da coleção, tem sido essa, sobre o livro de Esté. Nós procuramos aqui na nossa casa, meu filho tem uma Bíblia única, tem 5 anos, já lê e escreve, ele tem uma Bíblia só para ele. Então, antes de começar a coleção, é por isso que às vezes demora um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho mais rápido, a gente sempre, nós escolhemos aqui ler o livro bíblico, ou os capítulos, como, por exemplo, Gênesis tem várias histórias, então, ou os capítulos específicos daquele livro. Então, nós utilizamos apenas a leitura bíblica, a Bíblia como literatura única. A partir do meio desse ano para cá, eu permiti alguns livrinhos, mas ele nem tem muito interesse, ele gosta, assim, ler um ou outro, assim, alguma história para dormir, mas ele não tem muito interesse. O que ele gosta mesmo é a Bíblia. Eu até estava conversando com uma amiga que está na Itália, Kelly, e eu falei, Kelly, me fala alguns livros, assim, para poder eu começar a trabalhar com o Theo, e ele estava ouvindo a conversa, ele, não, mãe, não precisa, eu vou ficar com a Bíblia mesmo. Mãe, não precisa não, eu vou ficar com a Bíblia mesmo. Ele realmente tem uma paixão, e é muito lindo ver, ele tem Bíblia de criança, mas a Bíblia que ele gosta de ler, a Bíblia, eu escolhi a versão NAA, mas nós também sugerimos a NVI, por ser de mais fácil compreensão. E nós lemos todo o livro bíblico, fazemos nossas conversas, nossos devocionais. Geralmente o alvo desses devocionais, dessas conversas a partir do livro, está realmente dentro das nossas dificuldades familiares, que sempre tem, né? E aí a gente tenta trabalhar alguma coisa, se ajustar ali, e aí a gente vai para a coleção já conhecendo a história, né, que vai ser trabalhada. E aí eu, às vezes, releio ou conto o que já vem escrito no guia do professor, no plano de pesquisa, né? E aí seguimos com todas as propostas e aproveitando aí tudo que a gente pode das ferramentas que estão presentes. Hoje nós tivemos a grande felicidade, para finalizar, de visitar, de fazer uma celebração de aprendizagem numa casa de escultura, porque nós estudamos a biografia de Michelangelo, quando há 2 meses atrás falamos de Davi, né? E foi bem legal, ele amou, e ele queria, chegou lá, a primeira coisa que ele perguntou, cadê a estátua de Davi? Aí, não tem, aqui não tem. Mãe, mas não tem, você falou que tinha. Eu falei, não, falei que tinha aqui. Né? Então, assim, você vê como que realmente a criança tem um desejo mais elevado, diferenciado. Algumas pessoas criticam, né? Mas não precisa aprender isso. Não, o que precisa? Precisa ser feliz, precisa amar a palavra, precisa amar a família, reconhecer ao Senhor como soberano, estar bem instruído, bem guiado, né? Através de um caminho certo que levará ao alvo certo. Né? Não é qualquer caminho que leva ao alvo certo. Precisamos de um currículo que nos leve ali para o nosso objetivo final, que é a glória de Deus. Né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação às aplicações práticas, vocês podem fazer, a gente tenta tirar aqui. Eu tenho. Tá bom? Priscila, eu gostaria de saber o seguinte, você consegue cumprir o currículo corretamente? Porque assim, eu sou mãe de 3 e o currículo seria praticamente um para cada. O Samuel com 3 anos, a Rafa com 6 e a Rebeca com 9. E eu sei, assim, de todo o trabalho que uma pesquisa 4 passos tem. A EP faz um trabalho muito elaborado. E eu tenho medo de não conseguir dar conta. Porque são 3, são casa, é marido, é igreja, é uma vida, né? Então, assim, hoje eu sigo um currículo que eu comprei da Imago Dei há um tempo atrás, e tenho que adaptar, tenho que estudar muito. Eu coloco as 2 meninas para estudarem juntas. Então, a Rebeca está um pouquinho atrasada por causa da Rafa, e a Rafa já está um pouquinho mais adiantada por causa da Rebeca. Então, eu tenho medo de adquirir o material para essas 3 faixas etárias e eu não conseguir dar o prosseguimento correto, porque são 3. Então, eu não sei qual seria a melhor estratégia. Se eu atraso um pouco a Rebeca e coloco as 2 juntas, ou se eu compro material distinto para os 3 mesmo. Eu gostaria de uma orientação nesse sentido. Então, a gente tem uma novidade aí,
que está em construção, que é uma plataforma para a educação infantil. Nessa plataforma, você vai ter apenas um guia com as histórias, com os planos de pesquisa, e você vai poder utilizar a atividade de 1 a 5 anos, de acordo com o nível da criança, mas usando o mesmo guia. Isso já vai facilitar bastante para quem tem filhos na faixa etária aí de 1 ano a 5 anos. Então, as histórias, o contexto será o mesmo, as histórias serão as mesmas, sendo que o registro da criança é que vai diferenciar as atividades que geralmente de 4 a 5 anos a gente tem outras particularidades, então eles exigem mais ali no conteúdo, nos registros. Então esse problema aí a gente vê meio que resolvido, porque o assunto vai ser o mesmo, né? Agora em relação à criança, né? Qual que é a idade da sua filha? A do meio tem 6 e a mais velha 9. Então aí você tem, no caso, 2 fundamental, né? Ô Ju, você quer explicar para ela um pouco sobre isso, como ela vai fazer? Aí do fundamental? Então, no ensino fundamental, como até já foi falado aqui, é muito importante ter uma trilha pedagógica a ser seguida com as crianças, né? Então, no ensino fundamental, você vai ter uma trilha pedagógica para ser desenvolvida com a criança de 6 anos e outra trilha para a criança de 9 anos. São crianças com faixas etárias muito diferentes. Então, o nível que nós colocamos do currículo é um nível alto para criança de 6 anos. Nós queremos desenvolver várias habilidades, mas você não pode nivelar de 9 com o currículo da de 6, porque o aprofundamento das pesquisas, a produção da criança de 9 anos, ela é bem diferente de uma criança de 6 anos. Então, se você colocar as duas na mesma trilha curricular, você corre o risco de prejudicar uma das duas ou até mesmo as duas. Então, o ideal seria, eu sei que é difícil, é trabalhoso, mas tendo um currículo estruturado, com as pesquisas ali prontas, direcionadas, isso vai te ajudar muito, porque todas as palavras-chave que ela precisa pesquisar, cada uma na sua faixa etária, elas já estão ali. Se eu estivesse no seu lugar, o que eu faria? Eu colocaria um currículo específico para criança, para cada faixa etária. O da educação infantil, ele é bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma para você seguir. E colocaria uma divisão por dias da semana. Então, por exemplo, segunda-feira vai ser o dia de língua portuguesa. E daí unificaria as disciplinas. Então, vai ser o dia de língua portuguesa, mas a criança de 6 anos estuda o currículo de língua portuguesa de 6 anos. E a de 9 anos, o currículo de língua portuguesa de 9 anos, do dela, né? Que no caso já seria, na nossa faixa etária, se ela se adequar, seria ali o do 3º, 4º ano. 6 anos é o currículo do 1º ano, então dá muita diferença de faixa etária. E aí você pode ter o dia da língua portuguesa, o dia da matemática. Oi, travou? Não, depois eu falo. Eu pensei que você tivesse terminado, porque travou aqui para mim. Eu faria dessa forma para você, como mãe, facilitar, digamos, a sua organização. Mas cada uma teria o seu fichário individual, cada uma faria eu faria com as duas as mesmas etapas, mas não o mesmo currículo. Então, eu faria agora o momento de pesquisa, cada uma no seu currículo, o momento de registro, o mundo digital, atividade em família, oportunidade de servir, mas cada uma no seu currículo, para não prejudicar nenhuma das duas, tá? É uma sugestão que eu dou. Então, e todo o plano de pesquisa está pronto, né? Essa preocupação que você falou em relação ao outro currículo que você adquiriu, talvez você não tivesse ali o plano de pesquisa pronto, talvez você tivesse as ideias guias, como, por exemplo, a gente tem ali no livro do Paul Gelli, a gente tem atrás um currículo completo por ideias guias, mas dali você teria que fazer todo o plano de pesquisa de cada um. Aqui nesse, você tem o plano de pesquisa de formação cristã e acadêmica também todo pronto. Né? Você vai aplicar, isso foi o que eu falei, isso, assim, pelo menos na educação infantil, eu só tenho um filho também, né? Me possibilita fazer milhares de outras pesquisas. E também tem algo muito interessante que é bom ter em mente. Você está adquirindo um currículo que foi formulado para a escola, né? Então, pensa que a professora precisa de mais tempo, né, para trabalhar ali um conteúdo chave
com uma turma de 20 crianças, por exemplo. Você tem aí, por mais que você tenha muitos filhos, ali 5, por exemplo, você tem 5 crianças. Eles estão em faixa etária diferente? Sim, eles estão. Mas o tempo que você vai estar disponibilizar para cada um, ele é bem reduzido em relação ao tempo bem maior em relação ao tempo reduzido que o professor dá para cada aluno dentro de sala de aula. E aí, um período aí de uma semana que o professor leva para apresentar um conteúdo, você certamente conseguirá fazer isso num tempo mais reduzido, e é daí que surgem as novas possibilidades de pesquisa, porque ali a criança vai querer saber, você vai falar, olha, isso aqui dá para pesquisar mais. Né? E aí é que vai evoluindo ainda mais o nível não só do currículo, mas também do aprendizado, com a possibilidade de poder aplicar assim. Tá bom? Entendeu? Ok, muito obrigada. Do fundamental vem bem organizado o que cada uma vai aprender a cada semana ali no material da própria criança. Então, é bem didático, assim, é fácil para você administrar essa questão, né, da divisão de conteúdos e tudo. Essa questão da alfabetização, no caso, o Samuel, ele completa 4 anos agora em janeiro, né, do próximo ano. E essa questão da alfabetização, todo o material, eu seguindo o material, eu consigo alfabetizar ele pelo método fônico corretamente? Ou eu preciso buscar mais algum auxílio, algum outro tipo de material? Então, vou pedir para a Priscila responder, porque ela... Então, dela. o Theo foi alfabetizado com 4 anos, utilizando apenas o currículo. Por quê? Porque além de eu focar somente no método fônico, eu também reduzi as imagens. Tem algumas estratégias que a gente pode depois conversar. Mas, em especial, o estudo de palavras que o currículo propõe vai aguçar demais o desejo dele de aprender as palavras. Né? Porque ele não só... O aprendizado vai ser significativo. Então, aquilo que você deveria, de repente, ter um esforço da B com A faz Bá, ou A, vamos fazer ali os encontros vocálicos, AU, mas quando ele entende o que é autoridade, e esse AU está ali nessa palavra, isso tem significado para ele, tem sentido, né, para os seus filhos, menino, eu não lembro se é menino ou menina, acho que é menino, né? Você vai perceber que vai ser bem fácil e até revelador. Porque o que eu percebo que falta hoje, não só nas escolas, mas também em alguns métodos que famílias escolhem para alfabetizar, é justamente a falta de significado, de sentido, de pertença ali da própria criança dentro desse aprendizado. E não tem como fugir disso no currículo, porque ele é um currículo de formação de caráter. Né? Então, a palavra, o amor à palavra, que é uma das propostas ali das sementes, ela vai estar presente em todo o tempo, porque por exemplo, a gente tem ali um conteúdo de matemática, onde a criança vai fazer ali uma contagem, ela vai estudar a palavra contar, né? E aí ela vai aprender o som e a fonética de cada uma dessas letras, o significado delas. E aí, quando ela entende o significado de uma palavra, essa palavra passa a fazer parte do seu vocabulário, automaticamente linkado ao seu trabalho ali de alfabetização, de entender o som de cada uma, o valor sonoro de cada letra, isso vai casar, né? Um sistema de encaixe, eu falo, a ferramenta funciona no sistema de encaixe, encaixou, deu certo. Então, o Theo foi alfabetizado com 4 anos, depois nós podemos trocar mais, eu posso ter a oportunidade de conversar mais com você e passar aí para você como que ele lê bem a Bíblia, não lê a Bíblia adaptada, não. Lê com fluência. E a maioria das famílias que seguiram aí essas dicas, e que, na verdade, eu aprendi com eles também, né? Nós fomos trocando, deu bastante certo. O estudo de palavras como alvo aí da alfabetização. Tá? Que bom, gente. Obrigada. Bom, eu quero só mostrar para vocês, então, rapidamente, para nós concluirmos aqui o nosso site. Vocês têm ali uma página que vocês podem entrar em recursos gratuitos. E você pode ter acesso a vários materiais que estão disponíveis para você conhecer um pouquinho mais da metodologia. E se você clicar em Família Educadora, você vai poder conhecer as coleções específicas para a família educadora, e nós temos, clicando no plano de convênio, que envolve a formação mensal, assessoria, capacitação
e o próprio material impresso e a plataforma digital, se vocês clicarem nessas partes aqui que estão em verde, ó, você vai ter acesso a várias amostras do material, amostra de cada faixa etária, a amostra da educação infantil, do ensino fundamental, e tem também o plano de comercialização com todos os detalhes que você precisa saber para como é o convênio, o que está incluso, como solicitar assessoria, como são os encontros mensais, qual é o valor do convênio, quais materiais são vendidos avulsos, tá? Você tem tudo isso descrito aqui em detalhes para vocês. E durante esse mês, até dia 31 de outubro, vocês podem solicitar um voucher especial com desconto com o Silvio. Ele tem esse voucher, a Priscila também tem. E com esse voucher, vocês terão 10% de desconto adquirindo o convênio até o dia 31 de outubro. Então, vocês que estão na live, eu vou pedir para o Silvio colocar ali o contato dele no chat, e a Priscila também. São eles que distribuem esse voucher específico de desconto para os planos de convênio, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida sobre isso, nós estamos à total disposição de vocês, tá? Tanto nós, quanto a Priscila, o Silvio, toda a nossa equipe. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, o próprio Silvio, a Priscila, fiquem à vontade, nós já estamos encerrando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Boa noite. Boa noite. Vou ativar a câmera. Meu nome é Tássia, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Eu e meu marido pretendemos educar em casa, fazer a educação domiciliar. E eu queria saber sobre os 4 passos, né? Em relação à educação infantil, como é que a gente aplica quando a criança ela ainda não tem essa capacidade de ela mesma buscar, pesquisar e raciocinar. A gente tem que fazer por ela, né? Essas etapas. Mas tem coisas também que nessa idade dá para fazer. Aí eu queria saber se no material, por exemplo, a parte de registrar, tem atividades que as crianças dessa idade, entre 1 e 4 anos, né, mais ou menos, pode fazer sozinha, mesmo com a ajuda da gente, mas que dá para ela fazer sozinha. Se vocês têm no material coisas assim, incentivando mesmo nessa idade elas fazerem. E também como a gente, como pai, ensinar a criança nessa idade a começar já a ter independência, né, de aprender a buscar essas coisas sozinha. Essa pergunta. E outra dúvida é sobre o material no site, que eu dei uma olhadinha enquanto você estava falando. Tá lá o preço de 990 do material didático para a educação infantil. Esse preço é de todo o material completo ou é só alguma parte específica? Tá. Eu vou responder do material, vou pedir para a Priscila responder do método. Pode ser, Pri? Quanto ao material que tem no site, esse é o valor do convênio. Ele envolve todo o material impresso da criança para o ano todo, para 1 ano. Ele é um convênio de 1 ano de assessoria e 1 ano de capacitação pedagógica mensal. Então, é um plano de convênio, não é só material avulso. Nós temos materiais avulsos ali à venda. É um combo que a família educadora, nesse combo até que a gente está com essa promoção dos 10% com voucher dos representantes até o dia 31 de outubro. E nesse combo você tem tudo que você precisa para 1 ano, tá? Então, é um investimento único, que você pode fazer ali até parcelado em 5 vezes, mas que tem validade de 1 ano na plataforma digital também. Você é cadastrado, tudo isso já está incluso nesse convênio, tá? Esse é o da educação infantil, esse que você clicou ali. Obrigada, entendi. Agora eu vou pedir para a Priscila falar um pouquinho, então, sobre o método dentro dessa faixa etária. Então, ao final de cada quinzena, você tem ali sugestões de caminhamento. E elas estão bem descritas, com passo a passo, ao final de cada dia até.
né, de cada dia de trabalho, de cada tema de trabalho, de cada campo de experiência, você tem sugestões de caminhamento, estão bem descritas, como você pode contar história, exemplos de como você pode apresentar um versículo bíblico, exemplos de como você pode criar um momento de raciocinar, de relacionar, né? E até mesmo exemplos de como você pode estimular a oralidade e também a alfabetização. Então, eles estão bem descritos, tem alguns temas que estão, assim, até com muitas propostas, você fica até perdido, qual que eu faço? Eu faço qual? Tem tantas, né? Então, está bem descrito. A questão do ensinar em casa, né? Como que nós pais vamos ensinar em casa, né? Da mesma forma que você ensina a ir ao banheiro, a comer, você vai ensinar, né, o conteúdo escolar, né, com a vida, com a verdade, com o amor, o mesmo amor que você faz, com toda dedicação, se especializando. Nós estamos aí com, não sei se fechou, mas eu acho que sim, né? Mas depois podem conferir lá no site da ESCEP. Nós temos aí os cursos de formação para pais, de abordagem educacional por primeiro olhar, renovando a mente do educador. Tem um curso para pais, vocês podem entrar em contato lá no site da ESCEP, Juliana, se puder botar aí o link do site, e aí ele vai te dar ali um passo a passo de como você aplicar isso. É bem legal, é com o pastor, mestre, professor André Lima. Ele é um super pai educador, super experiente, né? Os filhos dele já estão aí com idades já avançadas, e ele abraçou a educação domiciliar e está ajudando muito as famílias educadoras a aplicarem diretamente essa abordagem, né? Então, a vivência, a experiência. Eu sou professora já há muitos anos, eu confesso que não existe nada mais difícil de educar os filhos. Eu sou professora do município do Rio de Janeiro, imagina a minha realidade, né? 28 alunos em sala de aula sem auxiliar, né? E não tem nada mais difícil do que ensinar o meu filho em casa. Por quê? Porque isso exige caráter, rotina muito bem estabelecida, né? Existe verdade, currículo vivo o tempo todo. Eu jamais posso mostrar para ele aquilo que eu não sou. Então, o Senhor vai te dando a revelação de tudo, e com certeza, foi o que eu disse, ter um currículo é a maneira da gente não se perder, né? Sem as pessoas não abençoar, é eficiente, não deixar a gente perder o caminho. Tá bom? Legal. Quer Vou somar, até Ju? mostrar para ela aqui um pouquinho do currículo de 1 ano, ó. Acho que vocês estão vendo minha tela, né, Priscila? Aqui é o material da criança. São 4 blocos como esse. Então, vem a história, né? Aqui são para 4 quinzenas. Então, todas as propostas de atividades com direcionamento da família. Então, é só para você conhecer um pouquinho do currículo. Depois entra no nosso site, você pode ver o modelo do plano de pesquisa. Vou até mostrar rapidamente aqui para poder já queremos ir para os momentos finais nossos, né? Também vou mostrar rapidamente a plataforma da educação infantil, porque nós falamos do ensino fundamental, mas não mostramos para vocês a da educação infantil. Então, da mesma forma, você tem uma plataforma digital, aqui, por exemplo, você tem a história, livro sagrado, e vem para a família o roteiro do planejamento quinzenal, as palavras-chave, como você perguntou, a pesquisa bíblica, como você vai saber qual princípio trabalhar? Já vem descrito aqui para a família, ó, dia por dia. Você entra na plataforma e tem um roteirinho da rotina do dia, a história, o versículo, o princípio, o registro e materiais extras ainda para você, se você tiver tempo para executar. Então, como a criança vai servir naquela faixa etária, já descrito aqui passo a passo. Então, é bem de fácil acesso, né? E auxilia muito as famílias a usarem a metodologia mesmo da IP, desde a criança de 1 ano até o nosso adolescente e jovem, né? E como foi falado aqui, para as nossas próprias vidas também. Então, acho que é isso. Quem tiver mais alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Se quiser, a gente fica aqui mais um pouquinho, mas eu sei que está tarde. Então, se vocês quiserem sair, fiquem à vontade. Obrigada pela participação. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, nós ficaremos aqui, podemos responder especificamente para vocês, tá bom? Se não, fiquem à vontade. Entra em contato aí com o Silvio, com a Priscila, para você aproveitar esse momento que nós estamos fazendo essa divulgação da coleção para as famílias para 2021.
para você garantir o teu voucher de desconto especial. Tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Silvio, Patrícia, pelo compartilhar. Obrigada, Priscila. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o seu microfone, senão, né, nós iremos encerrar a chamada e quando fizermos novas lives, avisaremos vocês. Mandem o seu contato para o nosso WhatsApp, pode ser ali para o Silvio ou para a Priscila, que daí eles irão cadastrar vocês. E aí, quando tivermos lives e outros encontros, nós divulgamos, todo mês nós temos um encontro online com as famílias educadoras, tá bom? Então, se ninguém mais quiser perguntar, daí nós vamos encerrar a chamada, ok? Acho que é isso, né, Silvia, Priscila? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, Juliana. Obrigada, Priscila, pelo compartilhar aí mais um mês de aprendizado. Que bom, que Eu que bom. agradeço, um prazer estar aqui. Um beijo para vocês. Um beijo.